Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre a área de linguagens, o componente curricular de língua portuguesa. Sejam bem-vindos. Bom, na aula anterior, eu falei para vocês um pouco sobre a área de linguagens já, de uma maneira um pouco mais superficial, né? Hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa, que é o primeiro componente curricular, a primeira disciplina, a primeira matéria da área de linguagem, tá? Nos anos iniciais, como eu já disse, o foco é o domínio da leitura e da escrita, alfabetização, letramento. Alfabetização é você decodificar a letra, você saber ler as letras, você saber escrever letras, sílabas, palavras, frases, orações. Letramento é um pouco mais do que isso. Letramento é interpretar, é buscar sentido naquilo que você está lendo. Tem gente que lê e não entende. Por quê? Porque falta letramento para entender aquele texto. O letramento, ele é adquirido de forma mais lenta, de forma mais gradual do que a decodificação. Por quê? Porque demanda conhecimento de mundo. Eu não vou conseguir entender um texto de medicina porque eu não sou formada em medicina, me falta essa bagagem, né, esse conhecimento, mas eu posso buscar esse conhecimento. Então, a escola vai oferecer o máximo de conhecimento possível para o aluno poder interpretar e ler vários tipos de texto, né? Tanto textos verbais, que são escritos e orais, como não verbais, que se dão através de símbolos, de códigos, de ícones, tá? Então, as competências específicas para esse componente são compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo, ou seja, é tudo misturado ali, não tem nada que seja assim de uma maneira única, né? Tudo muito diversificado. Sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos, inclusive escolares, e de se envolver como maior autonomia e protagonismo na vida social. Então, a língua é um instrumento social, onde você, através dela, você adquire conhecimento, você compartilha conhecimento, você faz trocas, né? Você interage com seus grupos sociais. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos. O que é multissemióticos? Essa palavra aí, ela tem descabelado alguns educadores, por quê? Semiótico é quando você relaciona duas fontes de dois canais de informação. Então, você tem, por exemplo, o visual e o sonoro. Eu tenho ali um exemplo de semiótica. Por quê? Porque eu estou lendo, eu estou vendo e ao mesmo tempo eu estou escutando, tá? Por exemplo, quando eu misturo música e cinema, quando eu misturo texto escrito com texto narrado, com história contada, eu estou tendo ali uma junção semiótica. E o que é multissemiótico, portanto? É você usar todos os tipos de linguagens possíveis ali, que estão ao seu alcance. Vamos ver melhor as competências? Que aos poucos eu vou explicando para vocês um pouco mais a respeito dessa questão da multissemiótica. Então, multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. Então, quando eu junto duas mídias, eu estou fazendo uma junção semiótica. Por quê? Por exemplo, eu uso televisão e eu uso computador. A linguagem da televisão é outra, a do computador é outra, tá? São linguagens diferentes. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Então, você não debochar do sotaque, né, da forma de falar das pessoas.
Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero de discurso, gênero textual. Então, você vai adaptar sua fala para quem está ouvindo para se fazer entender. E a mesma coisa com o texto escrito. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Como eu disse, toda a disciplina, todo componente curricular vai ter essa questão dos direitos humanos e proteção ambiental. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, tá? Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais, estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho. Então, a leitura ela não é só para estudar, ela é por prazer. Você lê também o que você quer, o que você gosta, em diversos gêneros. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem desenvolvimento de senso estético para fruição. Lembra que eu falei de fruição? Fruição é você ter prazer naquilo, né? Valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Tá? Então, não enxergar a literatura como uma coisa chata, mas ver que a literatura ela tem ali exemplos e ela tem material para todos os gostos. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos nos processos de compreensão e produção, aprender e refletir sobre o mundo, realizar diferentes projetos autorais. Então, essa questão da tecnologia também envolvida em todos os componentes curriculares. Em língua portuguesa, a gente vai ver que o trabalho é feito basicamente com textos, mas a gente vai ver que o texto não é só aquele texto escrito tradicional que a gente vê no livro didático ou nos outros livros, não, tá? Ele vai além disso, ele vai interagir com o mundo digital através de áudios, fotos, vídeos, GIFs, memes, redes sociais. O ensino vai utilizar esse mundo digital como ferramenta para acesso e produção de conteúdos e também como objeto de estudo e interpretação, como a gente vai ver na análise multissemiótica, tá? Então, como a BNCC fala na página 68, ó, depois de ler um livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto o seu trabalho, podemos produzir playlists, vlogs, vídeos minuto, escrever fanfics, produzir exines, nos tornar um booktuber, dentre outras muitas possibilidades. Em tese, a web é democrática, todos podem acessá-la e alimentá-la continuamente. Então, a grande quantidade de informações circulando pela internet faz com que os alunos acessem muito em pouco tempo. Esse tipo de acesso ele traz menos seletividade dos conteúdos, fazendo com que se valorize mais opiniões do que fatos. Então, a escola ela vai usar a internet sim, mas ela vai ensinar o aluno a usar a internet de uma maneira diferente, de uma maneira mais crítica, mais seletiva, mais científica, para buscar informação que tenha aprofundamento, que tenha base teórica, tá? Para que ele veja a internet com outros olhos e que ele baseie a sua formação não só nas opiniões, naquele movimento, né, da rede social, mas em notícias e fatos verídicos que são postados lá, tá? Ou seja, a escola vai ensinar uma leitura crítica da internet e também uma forma mais consciente de acessar informações. Uma outra questão abordada pela BNCC é dos direitos linguísticos de representantes de povos nativos brasileiros e suas línguas locais. Assim, o ensino de língua é reconhecido como bilíngue, ou seja, ele vai respeitar primeiro a língua da comunidade, a indígena, quilombola, de migração, e aí vai ensinar a língua portuguesa em conjunto com essa língua, tá? Então, a alfabetização é nas duas línguas.
Uma outra coisa, né, é que as práticas de linguagem apresentadas na BNCC, elas permanecem as mesmas, né, exceto por essa questão da multissemiótica. Nós temos oralidade, leitura e escuta, produção de texto e essa análise linguística semiótica que envolve conhecimentos linguísticos sobre o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma padrão, gêneros textuais, discursivos e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses. Assim, nós temos os 4 eixos norteadores da língua portuguesa: leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística semiótica. A questão da semiótica, que ela é assim uma novidade, é lógico, quem é formado em língua portuguesa já conhece semiótica, porque é trabalhada na faculdade de letras, né? Mas como ela vai ser trabalhada agora na escola através desse 4º eixo, ainda é uma novidade. Eu tenho 2 vídeos aí que, primeiro, ele vai explicar o que é semiótica no primeiro vídeo, e o segundo, com a professora Larissa Rodrigues, ela vai explicar o que é o gênero multissemiótico, como é que a gente vai trabalhar isso na escola. Então, esses vídeos são muito interessantes para esclarecer de uma vez esse assunto. Então, a gente tem aí o eixo de leitura como um eixo bastante extenso. Trabalhar isso na escola não é fácil, então a BNCC vai trazer uma série de orientações para a gente trabalhar com isso. Primeiro, uma reconstrução e uma reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos, pertencentes a diferentes gêneros e que circulam nas diferentes mídias e esferas, campos de atividade. Então, você vai pegar todo tipo de texto, vai analisar como ele é produzido, por quem e para quem ele é produzido, dialogia e relação entre textos, então como esses textos se relacionam ali entre si, reconstrução da textualidade, recuperação e análise de organização textual. Você pode, por exemplo, transformar o texto mais difícil numa linguagem mais fácil, da progressão temática e estabelecimento de relações entre as partes do texto, reflexão crítica sobre as temáticas tratadas e validade das informações, né? Interpretação de texto, compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. Então, a gente já viu que a gente pode trabalhar esse efeito de sentido, por exemplo, nas tirinhas, em vídeos, em vlogs, tá? Estratégias e procedimentos de leitura, não ficar só com aquela leitura ali em voz alta, constrangendo o aluno, mas deixar que ele veja a leitura como algo prazeroso. Adesão às práticas de leitura, tornar a leitura algo frequente na vida do aluno, algo que faz parte do dia a dia, assim como escovar os dentes, você vai ali tirar uma horinha por dia, uma meia horinha, quanto o aluno quiser, para ler alguma coisa que ele goste, tá? Continuando a falar do eixo de leitura, as orientações então são da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada campo. É preciso trazer uma grande quantidade de textos e diversificar as práticas, né? Da complexidade textual que se concretiza pela temática, pela estrutura sintática, pelo vocabulário, pelos recursos estilísticos utilizados, orquestração de vozes. Vozes aí é voz do narrador, primeira pessoa, segunda pessoa e linguagens presentes no texto. Então o texto ele vai do mais simples, né, que é um texto ali com pouco vocabulário, com uma narração única, um texto com menos recursos, né, até os textos mais complexos. Do uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais necessários e progressivamente mais demandantes, passando de processos de recuperação de informação, que é identificação, reconhecimento e organização, a processos de compreensão, comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência, e de reflexão sobre o texto,
justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas. Aí a gente tem interpretação e compreensão de texto, que o professor de português é que vai saber melhor o que ele vai cobrar do aluno, né, em relação a isso, a leitura, de consideração da cultura digital e das tecnologias digitais, tá? Então, toda aula a gente tem que inserir isso, da consideração da diversidade cultural, de maneira a abranger produções e formas de expressão diversas, a literatura infantil e juvenil, o cânone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, as culturas juvenis, todo tipo de cultura, né? De forma a garantir ampliação de repertório, além de Olá, interação peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. além de interação e trato com o diferente. Bom, na produção textual, é importante que o aluno do ensino fundamental aprenda a fazer, a escrever, a produzir todos os tipos de texto que a gente conseguir trabalhar em sala de aula. Narrativa, quadrinho, receita, diário, blog, mensagem de texto, resenha, resumo, crônica, poema, enfim, tudo que você conseguir trabalhar de diversificado é importante. O aprofundamento você pode ir deixando para os anos finais, porque no ensino médio também há um aprofundamento maior em cada um dos tipos de texto, tá? Então, o estudante ele vai usar isso como ferramentas impressas, eletrônicas, digitais, diversos materiais que você conseguir trabalhar em sala de aula, no papel, na cartolina, na lousa, nas telas. Então, usando sempre, diferenciando o tipo de texto, o tipo de material e também o tipo de fonte para inspirar a produção textual, né? Notícia, game, série, filme, música, por exemplo, para produzir resenha, não precisa ser resenha de filme, não precisa ser resenha de livro, pode ser resenha de um game, de vídeo, de artigo, de vlogs, de redes sociais e outras tantas que a gente tem hoje, muitas fontes, né, de texto de informação. Aí as orientações são consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos da atividade humana, né? Como, onde, para quem foi produzido, o diálogo e a relação entre esses textos, uma alimentação temática, tá sempre se reconectando ali com aquele tema, construção da textualidade, né? O que é que faz de um texto, aspectos notacionais e gramaticais, estratégias de produção. Bom, o eixo da oralidade tem que estimular a oralidade. Nem todos os alunos gostam de falar ou falar para todos. Mas esse aluno, se você descobre o que ele gosta, as preferências dele, ele com certeza vai querer falar sobre isso. Talvez não na frente de toda a sala, talvez não para você, mas ele pode gravar um vídeo, um vlog, um podcast, enfim, existem outros recursos hoje para você verificar a oralidade do aluno sem necessariamente fazer ele levantar e falar, constrangendo ele ali na frente de todo mundo. E daí você pode explorar um monte de situações,
seja no presencial, seja no meio eletrônico, virtual, como webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, podcast. Podcast está muito na moda hoje e sempre tem um assunto que o seu aluno vai dominar ou ele vai gostar, tá? Esporte, música, game, série, mangá, anime, né? Os meus alunos particularmente gostam muito de anime e você pode estimular eles a fazer individualmente ou em grupo um podcast. Você vai estar vendo a oralidade, né? E o podcast é bom que é só a voz, né? Ele é gravado, então assim, não tem muito bloqueio emocional ali envolvido. Então, você pode fazer lives, gravar vídeo, enfim, uma série de coisas. Até as peças de teatro também. E aí, as orientações são consideração e reflexão sobre as condições de produção dos textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana. Compreensão dos textos orais, você vai ver também a diferença da oralidade para a escrita, a produção desses textos, né? Compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos dos recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. E a relação entre a fala e a escrita. Nessa análise multissemiótica de recursos linguísticos, a gente vê, principalmente quando a gente grava, né, um áudio, a diferença entre o escrito e o falado. Um mesmo texto, de maneira falada, ele vem com os recursos linguísticos, ele vem com características da fala, né? As pausas, as marcações, que o texto escrito não tem. É interessante trabalhar isso com os alunos. O eixo da análise linguística e semiótica é o que eu acho mais divertido de trabalhar na escola. Ele envolve os procedimentos e estratégias na análise de material oral, escrito e multissemiótico. Então, ele mistura tudo, e isso é bastante interessante. Cada um desses tipos tem uma composição própria e formas de produção e expressão específicas, que serão discutidas e analisadas nesse eixo. Isso quer dizer que as estratégias cognitivas, técnicas e sociais que usamos para ler ou produzir textos escritos têm diferenças conceituais da nossa produção e interpretação oral e, por conseguinte, da produção e interpretação de textos multissemióticos. E aí se chama a atenção do aluno que um texto que ele produz uma história, por exemplo, uma narrativa formal, numa língua padrão, é diferente de uma narrativa falada, é diferente de um causo, é diferente de uma história cantada, é diferente, por exemplo, de um cordel, de um poema, é diferente de um vlog, de um vídeo. Então, você explora diversas linguagens nesse eixo, né? E aqui nós temos algumas sub-áreas, né, algumas tipologias aqui que são estudadas. A fonoortografia, que é a relação entre fonemas, grafemas, sílabas e palavras. E no nosso alfabeto tem algumas confusões aí, o dígrafo principalmente, né? A gente brinca com isso e aprende. Morfossintaxe, classe das palavras e suas funções sintáticas, flexão das palavras, aqui uma parte mais gramatical, assim como a sintaxe, né? Analisar as funções sintáticas entre termos nas orações e entre orações. A gramática precisa ser trabalhada através dos textos, tá? Não dá para passar uma frase na lousa e ficar analisando ela sintaticamente toda a aula. Você dá um texto, você retira daquele texto uma frase que seja impactante e se analisa ela gramaticalmente. O aluno vai estar contextualizado, né? A semântica, que é identificar e interpretar os sentidos produzidos pelos diferentes tipos de textos em diversas situações e canais de comunicação. Então, na rede social, a palavra tem, às vezes, um significado diferente do dicionário, que é diferente também de usado na oralidade. No português, nós temos muito isso, né? Que é a polissemia, os vários significados de uma palavra. É muito interessante estudar isso também na língua. Você pode usar meme, você pode usar quadrinhos, charge, tirinhas.
A internet tem muitos recursos visuais, estilísticos e escritos para a gente trabalhar isso. A variação linguística, porque nós temos uma diversidade de falas, de escritas e de expressões na língua portuguesa, e por isso ela é rica e é interessante. E é importante a gente trabalhar o preconceito também, valorizar toda essa diversidade, que a língua padrão ela serve para a gente ter um padrão escrito ali, mas ela não é usada na oralidade da forma que ela é composta ali na gramática, né? A oralidade ela não tem cerca. E é interessante que os alunos entendam isso e os elementos notacionais da escrita, acentuação, pontuação, suas funções na expressividade, porque na língua escrita nós não temos a expressão facial. Então, como que você vai representar? Eu uso emojis, né? Eu coloco um emoji e falo numa frase como que você vai representar esse emoji. E aí, emoji de dúvida, de surpresa. E aí o aluno consegue entender a função da pontuação num texto. Para terminar, a gente tem aí os campos de atuação em língua portuguesa, o campo da vida cotidiana, né? Aplicar a língua portuguesa à rotina dos alunos, as coisas que eles usam no dia a dia, principalmente ligado a essa questão da tecnologia, né? O campo artístico literário, que vai falar dos textos como poemas, clássicos, obras famosas da literatura, e também relacionar com outros tipos de arte, pintura, né, escultura. Campos das práticas de estudo e pesquisa, então o que é que está sendo estudado e pesquisado na área, e o campo da vida pública, que é preparar o aluno para o mercado de trabalho também, lógico que ainda de uma maneira muito rudimentar, porque esse aluno ainda está no ensino fundamental, tá? Nos anos finais, também temos, né, os mesmos campos, e mais um que é o campo jornalístico midiático, que é um gênero textual que vai ser melhor explorado nos anos finais, certo? Nós temos aí as habilidades e também uma articulação em língua portuguesa, tá? Por exemplo, no campo da vida cotidiana, que é um campo de atuação relativo à participação em situações de leitura próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos no espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo são, né, as agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos, brincadeiras. Você vê aí que o texto ele pode ser estudado de diversas formas, né? E uma prática de linguagem é leitura e escuta compartilhada e autônoma, leitura de imagens e narrativas visuais, por exemplo, os quadrinhos, tá? Campo de atuação artístico-literário é relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas, tá? Alguns gêneros desse campo são lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge, cartoon, dentre outros. Então, são textos literários propriamente dito. Trabalha a prática de linguagem, pode ser a leitura e escuta ou a oralidade, e os objetos de conhecimento são formação do leitor literário, que é aquele leitor que sabe diferenciar os gêneros literários, os tipos textuais, né? O que é característica de cada um desses gêneros. Leitura colaborativa e autônoma, né? Ou seja, coletiva e individual, apreciação estética, estilo. Então, eu gosto mais do estilo desse autor, é saber apreciar a literatura como arte, formação de leitor literário, leitura multissemiótica e contagem de histórias, tá?
As habilidades que a gente vê, construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, os tipos de balões, de letras, as onomatopeias, né, que são aquelas figuras que representam som. O balão de pensamento, por exemplo, ele é diferente do balão de fala num quadrinho, então reconhecer isso. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Então, como eu disse, apreciar a literatura como arte, que ela é também, né? Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e mais tarde de maneira autônoma, sem a ajuda do professor, né? Textos narrativos de maior porte, como contos, contos populares, contos de fadas, acumulativos, de assombração e crônicas, tá? Os contos acumulativos, nós temos vários tipos de conto. Apreciar poemas visuais e concretos. Poema concreto é aquele que forma uma imagem, assim, sabe? O formato do poema representa uma imagem, um vaso, uma flor, um coração. Observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página. Distribuição e diagramação das letras, né? Que é onde as letras se encaixam ali na página, pelas ilustrações e por outros efeitos visuais. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo professor. Então, a gente vê aqui que essa articulação aqui, que vai do 1º ao 5º ano, é muito relacionado o texto à imagem que ele está ali representando, ou a imagem que está representando um texto, né? Um complementando o outro. É uma sugestão. Na BNCC nós temos várias articulações. O que é articulação? Só para lembrar, articulação é esse composto aqui entre práticas de linguagem, campos de atuação e objetos de conhecimento, que você vê aí à direita, tá? Da sua direita. Nós temos aqui uma de 1º ao 5º ano, tá? Mas tem várias na BNCC para a gente tomar como exemplo para poder elaborar as nossas práticas em sala de aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!